Oi, amados! Bom dia! Tudo bom com vocês? Feliz sexta-feira! Hoje é sexta-feira, dia 15 de março de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridas Yara, Karina, Everton, Elinha, Jaque, Fernando. Deus abençoe sua vida também, querida. Obrigada, viu? Rogério, obrigada, Yara. Rogério, Cícera, Angélica, Rubi, preciosa de seu Jesus. Obrigada, Elinha, maravilhosa. Um beijo, minha amada. Bom dia, Rubi, Romano, Ana Lívia, Joyce. Amém, amém, minha querida. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor, a mais alegre, mais cheia de boas notícias, cheia de milagre, sexta-feira das nossas vidas até então. Que esse dia, amados, a gente tenha consciência de ficarmos mais perto do Senhor. Esse é o dia que o Senhor agiu, alegremos-nos, exultemos nesse dia, que nesse dia, amados, a gente aproveite, que a gente desfrute da santa presença do Senhor, que a gente traga consciência doce, amorosa, inigualável presença de Deus, amados. Que a gente mire no nosso Senhor Jesus, que a gente foque nele. Mesmo às vezes, amado, vem uma situação inesperada, alguém fala alguma coisa inesperada. Nós podemos até por um momento, amados, ficarmos ali abalados com alguma coisa que a gente ouviu, com alguma coisa que a gente viu. Mas nós precisamos levantar, seguir em frente e nós temos sempre a oportunidade de aprender. Nós sempre temos a oportunidade de evoluir. O que nos dá, amados, é para a gente permanecer no mesmo lugar, permanecer estacionados, com as nossas vidas aprisionadas por causa de pensamentos que só estão na nossa cabeça e muitas vezes, normalmente, 100% das vezes, em nenhum outro lugar, amados. Que a gente avance, que a gente siga. E nós vamos falar hoje, amados, sobre o poder das coisas que a gente fala, né? O poder das coisas que a gente fala, o poder das coisas que a gente decreta, né, amados? E a gente precisa vigiar. Eu sei que eu falo bastante isso aqui na live, mas vira e mexe, amados. A gente vê, sabe, pessoas que estão ali firmes no Senhor, falando coisas que elas não deveriam falar, sabe, pensando em coisas que não deveriam pensar. Então esse é um assunto que é inesgotável, amados. A gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa, além de falar mais, praticar cada vez mais aquilo que nós estamos querendo praticar, não apenas em palavras, mas em ações, tirar do papel, fazer aquilo que precisa ser feito. Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos fazer a nossa oração. Paizinho, Pai querido, Pai amado, que grande honra, Pai, que grande honra é termos a sua companhia, Pai. Que grande honra é saber que o Senhor jamais vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui juntos, reunidos, Pai, para recebermos mais do Senhor, para falarmos sobre as maravilhas do seu amor, Pai. Estamos aqui querendo conhecer mais do Senhor, Pai. Queremos fazer aquilo que é agradável, justo e correto aos seus olhos, Pai. Queremos te obedecer. Queremos, Pai, andar conforme os planos do Senhor para a gente, Pai. Queremos que o nosso coração esteja sempre alinhado com o seu coração, Pai. Queremos viver uma vida, Pai, a vida que o Senhor planejou e preparou para cada um de nós, Pai. Não permita, Pai, que a gente seja levado por enganos, que a gente seja levado pela força das nossas emoções e impulsos, que a gente viva uma vida, Pai, afastada, Pai, daquela que o Senhor preparou para a gente, Pai. Nós queremos, Pai, nós reafirmamos nesse dia, Pai, que nós queremos viver, Pai, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Sabemos que os seus planos são mais altos do que os nossos planos. Sabemos que os seus planos são melhores do que os nossos planos, Pai. E nós buscamos, Pai, com todo o nosso coração, Pai, o Senhor, porque nós queremos te encontrar, assim como diz a Bíblia, Pai. Quem me procura de todo o coração,
me encontra. Eu me deixarei ser encontrado. Então, Pai, veja o nosso coração, veja a nossa busca, Pai. Veja lá no mais íntimo do nosso ser, Pai. Não em palavras apenas, mas no mais íntimo do nosso ser, Pai. O nosso desejo incessante, Pai, de te conhecer mais, de estar mais perto do Senhor, de entender mais as Escrituras, de reconhecermos a nossa total e absoluta dependência do Senhor, Pai. Obrigada por renovar a sua aliança de amor, a sua aliança de paz com a gente, Pai. Obrigada pela sua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã. Obrigada, Pai, porque isso nos traz um alívio tão grande, Pai, saber que as coisas que aconteceram ontem, Pai, no passado, e ontem já é passado, Pai, ficaram para trás, Pai. E hoje um dia novo, novinho em folha, Pai, novinho em folha, Pai, que nós temos a oportunidade, Pai, de atravessar esse dia de forma leve, cheios de fé, cheios de amor, transbordantes, Pai, do Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, com a página em branco, com as oportunidades novas, com a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, Pai. Muito obrigada, Pai, porque eis que o Senhor faz novas todas as coisas, Pai. E nós nos alegramos nessa certeza maravilhosa, Pai, de que o novo sempre vem. Obrigada por tudo, obrigada por tanto, Pai. Nós estamos aqui, Pai, orando em concordância, Pai. Nós cremos que grandes coisas estão por vir. Nós cremos, Pai, na alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós te amamos, Pai. Obrigada, muito obrigada, Pai, por nos dar razões para seguir em frente, por nos colocar de pé, por nos segurar com a sua destra vitoriosa, Pai. Obrigada por nos conduzir em triunfo. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E toda a nossa oração, Pai, é feita em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, bom dia. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, amados. Olhe para Jesus, amados. Viva por fé e não por aquilo que você está vendo. Assim como diz as Sagradas Escrituras, vocês não compreendem agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, você vai compreender. Então, amados, o nosso trabalho é confiar no Senhor. Confiar, ter a mais absoluta certeza. Ou seja, fé é a convicção, amados. É a certeza de que vai acontecer, de que aquilo que nós estamos crendo, orando, declarando, vai acontecer. E, amados, da mesma forma que muitas pessoas têm uma tendência a ficar pensando só no negativo, a olhar só para coisa ruim e ficar ali reclamando o tempo todo, amados, essa é uma decisão nossa, amados. Nós podemos, amados, através dos pensamentos nossos, de transformar o nosso pensamento, que vem a partir de uma decisão. Eu decido hoje vigiar meus pensamentos, eu decido hoje me transformar. Se até ontem você tinha determinado comportamento, saiba que o ontem é passado, ficou para trás, aconteceu. Ai, Paula, falei coisas que eu não devia, eu me excedi, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito, eu fiquei muito nervoso, muito nervosa com uma determinada situação, acabou saindo do meu controle, acabei falando coisas que eu não deveria ter falado. Amados, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Quando Deus vê no nosso coração, amados, um arrependimento verdadeiro, genuíno, um arrependimento verdadeiro, aquela consciência, amados, de que a gente não deveria ter falado, de que a gente não deveria ter feito, amados. Deus nos perdoa, amados. Deus limpa, amados, isso de nós. E nós podemos seguir, amados, nós podemos seguir com o perdão de Deus. Lembrando que a gente também sempre precisa perdoar as outras pessoas, amados. E a gente precisa sempre olhar para o Senhor, amados, confiar nele mais uma vez, quantas vezes forem precisas, amados, falar isso, até que de uma vez por todas entre na mente de cada pessoa que aqui está, que acompanha a nossa live, que nós precisamos olhar para o Senhor. Não olha para o lado, não olha para a circunstância, mas olha para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, amados. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente nem imagina. E são situações que muitas vezes acontecem
de forma inesperada, alguém vem e fala alguma coisa pra gente. E a gente, por um momento, pode até se abalar. Faz parte, amados, somos seres humanos, é natural. Porém, amados, o que a gente vai fazer dali pra frente? A gente não traz a consciência e fala, não vou mais deixar isso me abalar. Eu vou me blindar, eu vou blindar o meu coração. Que nós, inclusive, vimos outro dia essa passagem. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Ou seja, não permita, amados, que determinadas coisas entrem no seu coração. Palavras contrárias, coisas que acontecem, coisas que não vêm de Deus, coisas que simplesmente se levantaram contra você para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você desanimar, para tentar paralisar você. Então alguém vem e diz alguma coisa por causa dessa pessoa que falou alguma coisa, que o problema é todo da pessoa, não tem nada a ver com você. Aquela pessoa não estava num dia bom. Aquela pessoa está passando por um problema. Aquela pessoa que está fora de controle. Aquela pessoa que está exageradamente com seus sentimentos aflorados e ela fala alguma coisa que tem a ver com ela e não tem nada a ver com você. E ela vem e fala. E muitas vezes quando aquela pessoa fala, amado, isso pode causar momentaneamente um abalo em nós. Porque a gente não esperava ouvir aquelas coisas. Porque a gente não esperava que aquilo ali fosse acontecer com a gente. Porém, amados, recobrando a consciência, passando esse momento de susto, vamos dizer assim, de surpresa, a gente traz a consciência, a gente traz a presença e fala, Senhor, eu entendo que esse era um problema daquela pessoa, que ele provavelmente, essa pessoa provavelmente, esse ser humano está passando por algum problema, alguma dificuldade. Então, ao invés de eu guardar essa raiva e ficar remoendo essa raiva dentro de mim, eu oro por aquela pessoa, eu libero perdão para ela e simplesmente sigo a vida, amados, como o exemplo de Jesus, amados, porque é nele, amados, é nele que a gente deve mirar. Jesus é o exemplo que nós devemos seguir. Sempre a gente deve olhar para o nosso Senhor Jesus, amados, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em nenhum momento na Bíblia a gente vê Jesus remoendo determinado assunto, reclamando, lamuriando, carregando alguma dificuldade, algum peso ali, porque alguém disse alguma coisa. Ai, o que fulano disse, o que fulana disse? Ai, aquela pessoa ali falou alguma coisa, hein? Aquele outro disse outra. Então vou ficar remoendo, vou contar aqui para 10 pessoas isso. Não, amados, não. Jesus ia lá, resolvia na hora e ele simplesmente seguia em frente. Seguia em frente como se não tivesse ouvido, porque quando a gente resolve, quando a gente tira aquilo ali de dentro da gente, quando a gente tira aquilo ali de dentro do nosso coração, de dentro da nossa mente, de fato, a gente resolve, a gente encerra esse capítulo, a gente encerra isso que estava tentando roubar a nossa paz, porque nada pode roubar a nossa paz, a não ser que a gente deixe, amados, a não ser que a gente permita, a não ser que a gente não guarde o nosso coração, porque observe, amados, que na Bíblia é muito claro, nós não somos robôs, Deus não está ali, sabe, amados, querendo um monte de robozinho, não. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele quer que a gente o adore. Ele quer que a gente busque. Ele quer que a gente esteja cada vez mais alinhado nele, que a gente ore, porque a gente quer a presença dele, porque a gente quer conhecer mais a ele, porque a gente deseja ter mais intimidade com ele, porque a gente deseja ser parecido com Jesus, porque a gente quer ter as mesmas ações. Por mais que muitas vezes seja desafiador, amados, a gente não tem que olhar para o que o outro faria nessa situação, mas sim para que Jesus faria nessa situação. Estou passando por uma situação. Já falei uma coisa ali numa emoção, já agi por impulso. Pera, acabou, passou, reflete, ora e se pergunta: o que Jesus faria nesse caso? Jesus, amados, estava sempre orando, sempre junto do Pai, perguntando, orientando, sendo cheio, amados, cheio de Deus. Se Jesus, amados, orava tantas e tantas vezes, imagina nós, amados.
Nós também precisamos orar, amados, através da oração. Milagres acontecem através da oração, amados. Cadeias se rompem. Através da oração, a nossa mente vai sendo transformada. Veja o versículo, amados, de tudo que você deve guardar. Guarde o seu coração. É uma ordem específica, é uma ordem muito clara, um direcionamento bem transparente pra gente, amados. Mas veja que Deus não está dizendo, eu estou guardando o seu coração para você. A Bíblia nos diz de tudo que você deve guardar. Guarde o seu coração. É nossa responsabilidade, amados. Nós estamos trabalhando junto com Deus, amados. Então nós precisamos todos os dias aprender e evoluir com as coisas que acontecem, com as coisas que a gente fala, com as coisas que nós estamos mostrando também para os outros através da nossa conduta. Guarde o seu coração, se proteja, blinde-se, veja os seus pensamentos e a sua fala. Porque nós vamos ver aqui, amados, em Provérbios 18, versículo 21. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amados, quando você pensa sobre isso, basta você ver. Se você não sabe o que você anda dizendo, basta você refletir nesse versículo e se perguntar: os que gostam de usar a língua comerão do seu fruto. Então, o que eu ando falando? Porque se eu vou comer do fruto daquilo que eu estou falando, isso apavora ou isso traz paz? Se apavora, amados. Hoje é o dia de você rever as coisas que andam saindo da sua boca, as coisas que você anda falando. Se te tranquiliza, continue nesse caminho. Continue orando, prestando atenção, com sabedoria nas coisas que você fala. Lembrando que Deus nos deu 2 orelhas e 1 boca. Nós podemos ouvir mais e devemos, amados, ouvir mais e falar menos. A Bíblia também nos exorta sobre aquele que é precipitado ao falar. Ou seja, a pessoa mal está ouvindo, amados. Ela ouviu a primeira palavra que você falou e você continua a lhe falar. Mas a pessoa já está ali pensando no que ela vai dizer, no que ela vai responder, e ela não está nem ouvindo mais o que você está dizendo. Então a Bíblia também nos diz, amados, que a gente deve ouvir mais do que falar. Então, quantas vezes as pessoas ao nosso redor, as pessoas no ambiente que nós estamos, amados, estão ali falando demais das outras pessoas. Estão ali falando de coisas que não vão edificar nada. Então ele fala uma coisa, aí você vai, orienta, aconselha, ora junto com aquela pessoa, daqui a pouco daquela pessoa de novo, falando da mesma coisa, falando daquele mesmo assunto, aí de novo você vai, ora, aí de novo aquela pessoa vem com aquela amargura, com aquele rancor, refletindo, falando sobre aquilo ali. Então, amados, todos nós temos a nossa ação. Nós não somos robôs, amados. Deus nos deu plena capacidade de raciocinar, de usar o nosso cérebro, de obedecer a palavra dele, de ler as escrituras e transformar a nossa vida através daquilo que estamos lendo por uma decisão de obedecer a palavra do Senhor, de ser o querer dele e não o nosso, de entender o que é agradável para ele, de entender que a gente não deve remoer, de entender as coisas, de entender, amados, que a gente deve dormir em paz, fazendo as pazes, orando pelas pessoas, liberando perdão para quem tem que liberar. Dorme em paz e acorda um novo dia, amados. Veja, a língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vigie as coisas que você anda falando. Que as coisas que saem da sua boca, porque você vai comer desse fruto. E que seja um fruto de amor, de alegria, de coisas boas, de dias melhores. E não de ingratidão, de infelicidade, de amargura, de raiva contra tudo e todos, de reclamação. Sempre há tempo, amados. Na Bíblia, amados, nós temos todos os dias a oportunidade de ler e transformar. Opa, hoje eu aprendi, hoje eu entendi
Que a língua tem poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Então, uma coisa é a gente não saber. Uma coisa é a gente nunca ter tido contato com esse versículo. Uma coisa é nunca ninguém ter dito pra gente isso. Então, a gente está ali fazendo coisas na ignorância. E Deus sabe. Outra coisa completamente diferente, amados, é quando a gente tem contato com a palavra de Deus. É quando a gente entende, quando Deus coloca na nossa vida para que a gente entenda. Quando a gente ouve a palavra do Senhor, para que a gente entenda o que Ele espera, para que a gente entenda como que a gente deve conduzir a nossa vida todos os dias. E a gente fingir que não está vendo. E a gente não deixar a palavra entrar no nosso coração. E a gente ouvir a palavra entrar por aqui e sair por aqui. E a gente escolher continuar vivendo uma vida que não agrada a Deus. E às vezes as pessoas passam por muitas situações na vida delas. Por que está acontecendo isso? Como é que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Para e reflete um pouco, amados. O que você andou falando ontem? O que você andou falando semana passada, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos? O que saiu da sua boca? Foram palavras de vida ou palavras de morte? Foram palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras que exortam, palavras de compaixão, palavras de misericórdia? Ou foi o oposto de tudo isso? Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Esse versículo traz uma reflexão tão profunda dentro de nós, amados. De repente ontem aconteceu isso. De repente ontem aconteceu uma situação com você, inesperada, e você ligou para um, ligou para outro, falou, desabafou. Ou falou para 5, falou para 10, falou para 15. Mas, amados, veja que Deus está dizendo para a gente guardar o nosso coração. Deus está dizendo, amados, para a gente vigiar as palavras que saem da nossa boca. Deus é tão amoroso com a gente, amados, que todos os dias Ele nos dá a oportunidade de aprender e evoluirmos com o que a gente aprende. Então, se de repente ontem, ou nos últimos dias, você andou falando coisas a respeito da sua vida, contando da sua vida para um monte de gente, contando fatos que acontecem com a sua vida para 1, para 5, para 10, para 15. Normalmente, amados, quando as pessoas fazem isso, elas estão desesperadas, tentando buscar um conforto na palavra de outras pessoas. Elas estão desesperadas, tentando achar um conselho, alguma coisa que alguém vai dizer que vai trazer conforto para o coração dela. Então, por isso ela fala e fala e fala, conta para um, conta para outro, conta para um, conta para outro, conta para um, conta para outro, amados. Mas a Bíblia nos diz que é de Deus que vem o nosso socorro. Então, antes da gente sair ligando para tudo, para todos, amados, que a gente entregue nas mãos do Senhor, que a gente ora e entregue aquela situação nas mãos de Deus. Rasgue o coração. Jesus é o nosso melhor amigo, amados. E lembrando sempre que lá em Mateus 12:34 nós encontramos Jesus dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa sempre se revela, amados. Sempre, em algum momento, vai se revelar. O que está passando? O que está acontecendo na vida dela? Então, a boca dela falou aquilo que está cheio no coração dela. Então, se de repente alguém está fazendo grosseria com você, se de repente alguém teve um chilique com você, se de repente alguém falou palavras humilhantes para você, se de repente alguém falou palavras, amados, sabe, para tentar te desanimar, para tentar te fazer parar, mais uma vez, reflita sobre essa palavra. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, isso não tem nada a ver com você. Tem a ver único e exclusivamente com a pessoa que falou. Ela que falou. O coração dela é que está amargurado. O coração dela é que está azedo. O coração dela é que está desesperado. O coração dela é que não tem esperança. O coração dela que não está voltado para o nosso Senhor Jesus. O coração dela e não o seu é que está poluído, é que está duro.
Jamais se arrependa de fazer o bem, amados. Muitas vezes, sabe, a gente pode fazer o bem para outras pessoas e a pessoa não retribui da mesma forma. E a gente entende como ingratidão. E tem pessoas que são ingratas mesmo, amados. Mas Deus vai nos honrar, amados. Deus vai nos honrar. E aquilo que as pessoas plantam, elas colhem. Então, se a pessoa plantou ingratidão, ela vai colher ingratidão, ponto. Então você não precisa ficar olhando para aquela pessoa e remoendo, nossa, eu ajudei, eu coloquei dentro de casa, eu fiz, eu estendi a mão. Não deveria ter feito, porque nós somos seres humanos, amados. E isso, quando acontece algo assim, por um momento a gente pensa assim, não deveria ter feito, não deveria ter falado, mas já fez, já falou. Não se arrependa jamais de ter feito o bem para quem quer que seja, porque você fez o bem, você estendeu a mão. E isso vai voltar multiplicado para você. Você vai ter boas colheitas. 30, 60, 100 por um. Das coisas boas que você fez. Das palavras boas que você falou. E o outro vai resolver a vida dele com Deus. Fecha essa porta. Fecha esse ciclo. E segue a sua vida. Não fica olhando para trás. Não fica remoendo aquilo que aconteceu. Mas verdadeiramente, amados, olhe para Jesus e se pergunte o que Jesus faria nessa situação. Ah, Jesus guarda o coração dele. Jesus fala aquilo que deve ser dito. Jesus resolve aquela situação, ele não fica ali carregando uma situação que ele teve, um impasse que ele teve com alguém, carregando aquilo ali, às vezes por anos você vê a pessoa carregando aquilo ali. Não, porque em 2015... tal pessoa falou tal coisa, tal pessoa aconteceu. Tá, a gente está em 2024. O que mudou? Você ter carregado essa raiva com relação a essa pessoa? Nada. Nada. Sua vida ficou paralisada. Tira esse peso e segue a sua vida, porque se trata da sua vida. Não desperdice um minuto, um milenésimo de segundo precioso da sua vida com nada que não vale a pena, amados. A vida passa rápido demais, amados. Não desperdice com coisas que não valem a pena. Olhe para o Senhor. Olhe para as coisas que valem a pena. Deixe sua mente ser transformada pela palavra de Deus. Preste atenção, amados, nesse dia de hoje. Preste atenção, que você não seja o tipo de pessoa que diz, eu nasci assim, eu vou continuar assim, não tem jeito, eu sou assim mesmo e ponto final. Não, porque eu sou o tipo de pessoa que é assim. Vai ficar para sempre assim, não vai evoluir, fica parado, fica com a vida estacionada. Não, porque eu sou assim, pronto. Então tá bom, então um beijo para você. Deu. Mas eu todos os dias quero ser moldada, capacitada, treinada, quero evoluir. Porque Jesus nos chama para sermos transformados. Nós temos a mente de Cristo. Quando a gente recebe o Senhor Jesus nas nossas vidas, quando nós temos o novo nascimento, amados, que o velho homem morre, nós somos novas, feitos novinhos em folha, amados. Deus vai nos ensinando como que a gente deve fazer, o que a gente deve fazer com tudo, amados. Com tudo, a Bíblia tem resposta para tudo. Só que muitas vezes nós estamos ali querendo buscar nas outras pessoas uma resposta, uma palavra de alívio. Não pessoas, amados, às vezes que estão ali alicerçados na rocha que é Jesus, não às vezes ouvindo pessoas que são pessoas de Deus, não muitas e muitas vezes ouvindo pessoas que têm uma conduta parecida com aquela que nós queremos ter. Não, simplesmente por um desespero. As pessoas ligam para várias pessoas de forma aleatória, na intenção de colocar aquilo ali para fora. Mas, amados, a resposta certa, ela vem do Senhor. É dele que vem a nossa resposta certa. Então, guarda, resiste a esse impulso. Deus colocou uma pessoa no seu coração, você quer desabafar com uma determinada pessoa, vai, fala com uma pessoa, fala com duas pessoas, ponto, amados, ponto final, acabou. Não fique falando com muitas pessoas, remoendo aquilo ali com muitas e muitas pessoas, amados. Até para você buscar o conselho, até para você desabafar, você precisa saber para quem você anda contando as suas coisas, para quem você anda desabafando. E uma coisa você não tem entendimento, mas a partir do momento que você tem entendimento, a
partir do momento que as pessoas têm entendimento e elas escolhem não fazer, elas estão sendo negligentes com a própria vida, negligentes com a palavra do Senhor. Escolhendo ouvir e saber aquilo que precisa ser feito, mas escolhendo não fazer. É uma escolha própria. Todas as vezes que as pessoas falam, não consigo, é difícil, são muitos anos fazendo a mesma coisa, não tem como. A mesma coisa da pessoa dizer que os conselhos de Deus são em vão. Que a palavra de sabedoria do Senhor, nela não tem efeito nenhum. Nela não vai causar nada. É a mesma coisa, amados. Porque Deus, se Ele diz que é pra gente perdoar, Ele já nos deu sementes de perdão que a gente pode perdoar. Se Ele diz que é pra gente andar em amor, nós podemos andar em amor. Se Ele diz pra gente que a misericórdia dele se renova a cada manhã, nós precisamos ter consciência de que a misericórdia dele se renova a cada manhã. O que aconteceu ontem ficou no ontem. Pronto, hoje é um dia novo, então vamos olhar pra frente, que os meus olhos estão na frente, não tá aqui atrás da cabeça. Tá na frente, para que eu possa ver as coisas que estão acontecendo. Ter consciência das coisas ao redor. Aprender a evoluir com aquilo que eu ouvi hoje e já tirar do papel hoje. Hoje mesmo, amados. Esqueça que se foi, não viva no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Todos os dias, amados, são oportunidades para a gente abraçar o novo de Deus. Para a gente deixar para trás as coisas que precisam deixar para trás. Porque você entendeu, você não quer mais ser. Não quer mais ter as mesmas condutas. De repente você falou alguma coisa, você fez alguma coisa e você ficou sentindo mal com isso. Isso é um bom sinal, por incrível que pareça, amados. Por incrível que pareça. Que mostra que você ouviu o doce sussurro do Espírito Santo. E Ele está te conduzindo para o melhor caminho, para o caminho dele, para o caminho de Deus na sua vida. Aí você fala, Pai, me desculpa, me perdoa. Eu não quero e não vou mais ser assim. Que eu sempre escute o som da sua voz. E você vai seguindo, amados, fazendo e falando coisas que agradam a Deus, coisas que edificam a sua vida, coisas que trazem paz para a sua vida. Vigie, amados, as coisas que você anda falando. Para quem você anda falando? As coisas que você anda pensando ao seu próprio respeito. Você é quem a Bíblia diz que você é. Não ache que você é um infeliz, um amargurado, um azedo. Porque alguém disse isso. A Bíblia nos diz quem nós somos. A nossa identidade está toda firmada no Senhor. Não ache que você é um inútil, incapaz. Porque às vezes você está tentando fazer alguma coisa. Você fez uma, fez duas, fez três. E você não conseguiu fazer. E alguém diz, você não presta para nada, você não vai a lugar nenhum. É burra, é burra. Não vai conseguir. Esquece, amados. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E a Bíblia também nos diz, amados, que aonde está a persistência, ali está a vida. E de repente você tentou uma, tentou duas, tenta 3, 4, 5, 10 e você ouviu alguém falando isso para você. Desiste, para, sai disso. Até quando você vai insistir nisso? E você, por alguma razão, jogou a rede. Mas a boa notícia, amados, é que com Jesus sempre vai dizer o lugar que a gente deve jogar a rede. Jesus sempre vai dizer, pega essa rede. Quem mandou você largar a rede? Pega essa rede, persiste, insiste, joga lá, joga daquele lado ali. É ali que você tem que jogar. E vai dar bom, amados, porque Jesus vai nos guiando, amados. E ouça a voz dele, o que ele está dizendo, o que a Bíblia diz, amados. Se é para persistir, eu vou persistir. Naquilo que eu estou persistindo está alinhado com Deus. Então eu vou ouvir a voz de Deus. E ponto, aquilo que as outras pessoas estão dizendo não vão entrar no meu coração. Porque a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar para guardar o meu coração. Então eu vou blindar o meu coração. Eu vou guardar o meu coração. Entender que aquela opinião é daquela pessoa e ponto final. Segue transformando a sua mente através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia, através da oração,
através dos seus pensamentos, amados. Lembrando sempre, amados, que Deus está sempre com a gente, vendo os nossos pensamentos, vendo o nosso coração, e que a gente viva uma vida que agrada ao nosso Deus. Vigie as coisas que andam saindo da sua boca, amados. Mais uma vez, vigie as coisas que andam saindo da sua boca. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, que tenha vida, 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 vida nas coisas que saem da sua boca. Tá bom, amados? Essa foi nossa palavra do dia. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a cada um de vocês. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, siga firme nas coisas que Deus tem para você. Persiste, continua, persevera, porque vai acontecer. Não desanime, amados, não desanime, não desanime. Continue firme para as coisas que estão por vir, para as coisas que Deus tem para você. Tá bom, meus amados? Vocês têm um final de semana abençoado, com muitas, muitas, muitas alegrias do Senhor na sua vida. E nos vemos segunda-feira aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo no coração de cada pessoa que aqui está. Anise, Deus te abençoe também. Jaque, Elinha, Angélica. Amém, amém, minha querida. Marcos, Ana, Ed, Roselene, Iane, Diana, Antônio, e Gracina, Ione. Ed, você não é nada disso, querido. Você é filho amado de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Paulo, Thaís, Cícera, Wanda, Dayana, Solange, Michele, Thaís, Kátia, Januário, Maria, Anunciação, Cristiane. Em breve voltarei, amém. Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, Pastor Fábio. Amém, Elinha, obrigada, viu, minha amada, pelo seu carinho. Marcinha, Gracina. Amém, Roselene, glória a Deus. Beijo, François, beijo, meu amigo, que bom você aqui com a gente. Glei, Ivone, Jaque, Alisson, Daniele, Edson, Juan, tudo bom, querido? Neia, Pedro, Celeste. Que Deus os abençoe grandemente, queridos. Oi, tudo bom, Patrícia? Que bom, minha querida. Obrigada, viu? Obrigada, que bom que você conseguiu entrar aqui na live com a gente ao vivo. Obrigada pelo seu carinho, minha querida. Glória a Deus. Amados, um beijo para vocês e nos vemos segunda-feira, em nome de Jesus.